Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Comigo. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre saúde, qualidade de vida, nutrição. Convidada aí muito especial. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, os nossos apoiadores, Aliança Brasil, a sua proteção veicular, e Lu Rodrigues Aluguel de Roupas, onde seus sonhos se tornam realidade. Hoje comigo, Daniela Zuin. Seja muito bem-vinda, Dani. Cláudia, eu que agradeço. Bom muito demais ter obrigada você estar aqui com vocês hoje. É a oportunidade de a gente estar passando um pouquinho desse conteúdo para as pessoas, é muito relevante. A gente quer falar sobre isso, qualidade de vida, sobre esse conteúdo que é super relevante, ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas estão procurando uma qualidade de vida melhor. Sim. Mas a gente também quer falar sobre você, saber um pouco mais sobre a Daniela Zuin. Vamos lá. Que não é carioca, ou é? Não, na verdade, eu sou paranaense, mas como estou desde criança em Minas, eu acho que eu sou mais mineira do que paranaense. Tem aquele jeitinho mineiro. Ai, O trem é bom demais, né? Cresceu com pão de queijo, aquele leitinho. Cafezinho. Gosta de café, né? E muito. Meu pai foi plantador de café há muitos anos, então, agricultor, nós crescemos desde criança tomando café. Então cresceram gostando de comida, cresceram gostando de coisas boas, naquela coisa meio que de fazenda, né, sítio. E como é que surgiu a nutrição? A nutrição, ela surgiu quando eu engravidei do meu filho Lucas. Hoje ele está com 23 anos, então aquela necessidade de ter uma gestação saudável, não querer engordar tanto na gestação, ao mesmo tempo cuidar do corpo, né? Nós somos mulheres, somos vaidosas, então, e a preocupação de ter um bebê saudável que nascesse num peso, né, considerável, bom, né? E aí começou a surgir a preocupação, o que comer, o que não comer, o que eu posso, o que eu não posso, e aí começou a despertar para esse lado da nutrição. Legal. Muito bacana. Depois que o Lucas nasceu, ainda aflorou mais ainda, né? O que eu posso comer para aumentar a produção de leite? O que eu posso comer para não dar cólica no Lucas? E aí... Aí você buscou informações e você viu, na minha parada vai ser nutrição. Nutrição. E quando o Lucas estava com 2 anos de idade, que eu falei, vou voltar para o mercado de trabalho ou voltar a estudar, eu fui para a faculdade para me inscrever no vestibular de Direito. Olha que louco isso. E aí, quando eu vi que tinha nutrição, eu falei assim, não acredito, porque em Uberlândia não tinha nutrição. Você se formou, então, na faculdade de Uberlândia? Me formei na faculdade de Uberlândia, na faculdade particular. E aí, quando eu vi que tinha nutrição, não pensei 2 vezes. Já entrei no curso de nutrição. E olha, vou te falar, não foi fácil, porque com criança pequena, fazendo um curso de nutrição muito puxado, mas nós sei como é que é isso. Quase estudar com filho pequeno, sei bem como é que é isso. Mas era um sonho, quase 18 anos de profissão. Que bacana. Agora, a gente até estava conversando aqui nos bastidores a diferença, né, do nutricionista e o nutrólogo, que são funções semelhantes, mas com pegadas um pouco diferentes, né? Eu vou dizer com pegadas bem diferentes, né? Vamos dizer, o nutricionista, ele estuda especificamente... a minha formação básica foi clínica, então eu tive que estudar todas as doenças, todas as patologias, quais os alimentos são necessários. E na anatomia mesmo. A anatomia, quais os alimentos não são necessários, farmacologia para cada doença específica. E o nutrólogo já é... E eu sou especialista para fazer uma orientação nutricional para o paciente, para a pessoa. O nutrólogo já é diferente. Ele é um médico, ele estuda a doença, porém ele tem um conceito da nutrição de quais os alimentos podem fazer bem, quais os alimentos não podem fazer mal, mas ele não pode prescrever um cardápio, porque ele... Não é especialista nisso. E a gente estava conversando, né, que você acabou dando uma ênfase. O nutricionismo, ele é muito vasto, né? Então tem vários ênfases. As pós-graduações, elas estão aí para isso, exatamente para a pessoa se especializar. E você veio em qualidade de vida. Por que isso? A nutrição, para mim, ela não só engloba a alimentação como si. Porque uma pessoa, ela influencia em todos os pilares da sua vida. Espiritual, profissional, conjugal, principalmente, porque eu não sei você, Cláudia, mas eu, quando às vezes estou um pouquinho acima do peso, eu já me sinto um pouco desconfortável de ficar assim, mais, como dizer...
íntima. Eu já falo pro meu marido, põe uma luzinha mais penumbra. Você vê que influencia tudo. Sim. Se eu não tô bem profissionalmente, eu sei que às vezes eu fico ansiosa, eu vou comer mais, eu vou dar mais preferência pro açúcar, né? Se eu vejo que um filho meu também não tá bem, às vezes eu posso descontar o meu emocional na ansiedade, na comida também, ou comendo mais, ou comendo menos, né? Então, todos os pilares da sua vida, a alimentação influencia. Então, eu não consigo enxergar o meu paciente só numa alimentação. Eu preciso trabalhar tudo. Eu preciso trabalhar o campo, em todos os pilares. Mentalidade, né? Tudo. Ele é integrado. Ele é integrativo, né? Eu trabalho, como eu falo, corpo, alma e mente. Né? E a gente percebe que nos dias de hoje existe toda aquela questão de qualidade de vida, de buscar saúde, mas existe também a exigência das redes sociais, né, do coletivo, por uma estética. Isso é muito grave nos dias de hoje. Praticamente o meu público, 99% são mulheres. E a primeira pergunta que eu faço para elas quando elas chegam no meu consultório, olha que bacana que você está aqui me dando a oportunidade de poder te cuidar de você, te orientar, mas qual o objetivo que você me procurou? Isso. E a maior parte delas, quase 100%, se eu não vou dizer 100%, fala, ai Dani, eu estou infeliz com o meu peso. É muito difícil quando uma ou outra acaba chega, quando a saúde chega em primeiro lugar. Eu estou aqui para buscar mais saúde, mais qualidade de vida, mais longevidade. Não, elas vêm pela dor da estética. E aí eu falo para elas a dor da cobrança. Né? A dor da cobrança das nossas redes sociais. E quando eu falo assim, quando você procura a estética, você não vai encontrar saúde. Mas se você procura saúde, a estética vem de mãozinha dada, você não precisa se preocupar com ela. Porque aí você vai deixar de consumir alimentos tão ricos em açúcar, alimentos industrializados, praticar atividades físicas, melhorar sua qualidade de sono, se preocupar com seus pensamentos. Está vendo como tudo... Nossa, amplia, né? Amplia. Isso tudo reflete no seu corpo. E... hoje, quando você recebe, né, quase 99% são de mulheres, mas quando você recebe um paciente no seu consultório, além de todas essas cobranças que a sociedade às vezes impõe, o que mais você percebe nessas mulheres, nessas pessoas que vão até lá? A maior parte delas, quando estão insatisfeitas com o corpo, a autoestima lá embaixo. A autoestima muito baixa. E é grandioso ver que quando a gente começa a mudar toda essa mentalidade, fazer as pazes com a alimentação, aprender a se alimentar, tudo na vida delas se transforma. O olho brilha. O olho brilha. Recentemente, um paciente meu, que inclusive foi um paciente que veio encaminhado da clínica de um outro colega, e eu não queria atender ele. Foi tão engraçado que eu falei isso para ele, eu não quero te atender porque eu não quero mais trabalhar com doença. Eu quero trabalhar com prevenção. A minha base de formação é clínica. Eu já trabalhei em hospitais, trabalhei muitos anos com patologias, e era algo que me fazia sofrer muito. Trabalhar com a doença, ver as pessoas, que a gente se acaba se apegando ao paciente. Se envolve, né? Se envolve. Eu me envolvo muito emocionalmente com meus pacientes. Eu choro com eles quando eles choram. Quem é meus pacientes sabem que eu sou muito assim, me apego demais, 100%. E eu cheguei para ele e falei, eu não quero te atender, eu não queria atender ele. Eu acabei falando isso para ele, né? Por quê? Porque ele era um paciente que já vinha trazendo algumas patologias, né? E eu falei, vamos caminhar para outra nutricionista? E aí um amigo meu de trabalho falou, não, Danizinha, você que vai atender ele. Então tá, então coloca pra dentro. E aí a gente acabou ficando amigo. E o mais extraordinário é que essa semana, além dele ter mudado o relacionamento com a esposa, relacionamento com a família, relacionamento com a filha, ele ainda ganhou uma promoção no trabalho. Olha que incrível. Que incrível, quer dizer, através da nutrição, mudou. Uma porta se abriu para que ele pudesse acessar outras coisas. E sabe o que é o mais incrível, Cláudia? Que eu chego a me arrepiar e a me emocionar. Ele chegou para mim não acreditando em Deus.
Ainda tem isso, nessa segunda parte da sua consulta que você às vezes ainda consegue falar. E no depoimento dele, que eu li chorando, ele fala como eu vivia uma vida medíocre. Legal. É assim, eu me emociono só de falar. Ah, que lindo. Se hoje você pudesse, tá todo mundo aqui nos assistindo, uma consulta generalista. Você precisa conhecer a patologia da pessoa, né? Tem uns exames que você provavelmente deve pedir para estudar. Mas hoje, o grande boom de uma vida saudável, o que seria? Trabalhar todos os pilares. Todos. Primeiro, fazer uma desintoxicação, você acha importante? Olha, de repente, não existe uma alimentação, um suco, essas coisas que as pessoas sempre falam, né? Cláudia, todos esses anos que eu trabalho, hoje eu trabalho com restrição calórica, trabalho com dietas de detoxificação, quando a gente encontra metais pesados nos exames, trabalho com sorologias lá na clínica, reposição hormonal, porque nós somos uma equipe multidisciplinar, trabalhamos com tudo isso. Mas hoje, todos esses anos de trabalho, não existe uma dieta ideal, não existe um alimento ideal, o alimento que vai te fazer emagrecer. Existe o equilíbrio entre você e a alimentação, sabe? Você ter a dieta saudável é você comer menos alimentos industrializados, dar mais importância para os alimentos in natura, se possíveis orgânicos. Nós sabemos que os alimentos orgânicos hoje eles têm um custo mais alto, mas tudo bem, se não puder, gente, é 1000 vezes preferir você comer um alimento fresco, que tenha agrotóxicos, sim, do que um alimento industrializado. É verdade. Sabe? Que tem um teor menor até, né? Ter uma melhora da hidratação, uma melhora da atividade física, um melhor sono. A gente sabe o tanto que o sono é importante para a saúde, para a longevidade. Se você não dorme, você diminui os seus telômeros. E os seus telômeros é o que mostra para nós hoje em exames se você vai viver muito ou não. E com qualidade ou não. Então, eu tenho um marido em casa que está um pouco acima do Pedro. Ele mandou perguntar, eu vou perguntar. O que você indicaria para ele de primeira mão? Mudar a mentalidade, hábitos e comportamentos. Viu? E que não precisam ser da noite para o dia. Sim. Porque isso vem de uma criação, isso vem do longo da vida dele inteiro, mas mudar pequenos hábitos, dar preferência, é o que a gente fala, preferência para alimentos mais ricos em fibras, cortar açúcar, cortar produtos industrializados, bebidas alcoólicas em excesso, refrigerante, sucos, esses doces industrializados ricos em açúcar e mudando gradativamente isso. E que no final do processo, da jornada, ele vai ver que ele emagreceu aí. Você que está ouvindo a gente, está assistindo esse programa, já pega também as dicas. A gente ainda vai falar um pouquinho mais para o final do programa. E aí, de Uberlândia para o Rio de Janeiro, como é que foi isso? Isso foi responsabilidade de um rapazinho que foi me buscar lá em Uberlândia e me trouxe para cá. E aí, a cidade maravilhosa não tem como não ficar, né? E veio um convite de casamento. Olha, o amor da vida. E aí nós estamos aqui, mas ainda estamos nessa ponte aérea Uberlândia e você também Rio de Janeiro. Você atende lá ainda? Atendo lá, né? ainda continuo lá. Mas é bacana ainda manter as raízes, né? Sim, não tem como. Lá são praticamente toda a minha vida de formação. Sim. E trabalho nessa clínica, na Clínica Dermac, junto com a doutora Maria Cristina, então... Nós temos uma longa jornada junto. Inclusive, ela semana que vem, agora, ela está aqui no Rio, num congresso. Eu tenho acompanhado, eu gosto muito de pesquisar. Uberlândia é um grande celeiro, né? De grandes profissionais, de estética também. Sim, é um polo industrial dentistas. muito grande, tanto em empresas como clínicas. A Clínica Dermac, para você ter uma ideia, eu acho que é uma das maiores clínicas da região e da América Latina também. É um polo de universidades e faculdades também muito grande. Uma cidade linda. E com tudo isso, né, tantas histórias ao longo de tantos anos de profissão, veio o desejo de escrever um livro, né? Veio. Conta pra gente. Esse filho vai nascer, já está quase nascendo. Então, esse desejo já tinha muitos anos. Até há uns 10 anos atrás, eu comecei a escrever esse livro.
Mas pela rotina do dia a dia, né? Correria e trabalho, estudo, casa, filho, papagaio, cachorro, aquelas coisas. A gente vai deixando esse projetinho de lado. E um dia eu estava correndo lá no clube em Uberlândia. Eu moro na frente de um clube que chama Praia Clube. Um clube muito lindo. E eu me deparei com duas mulheres com dificuldade de caminhar pelo quadro de obesidade. Caramba. E eu tenho aquele dom, gente, até as pessoas falam, não faça isso, mas é meu. Eu pego a dor do próximo, sabe? E uma voz falou para mim, falou, Dani, aquele projeto que você tinha de ajudar outras pessoas, outras mulheres. E eu correndo, eu cheguei a me emocionar de novo. Eu sou uma manteiga, né? Eu choro assim, vê o cachorrinho ali, eu choro. E aí eu falei assim, gente, tá na hora porque quantas mulheres queriam ter a oportunidade de estar comigo numa consulta, de estar ali tendo uma assistência e não podem. E através de um livro, elas podem transformar a vida delas, né? E aí, foi aí que eu cheguei até vocês. Dani, parece que Deus vai abrindo o caminho para nós, né? E um dia eu acordei e falei, vai ser hoje. E aí o livro vai ter essa ênfase, né? Esse foco na qualidade de vida. Na qualidade de vida. Fala um pouco mais. A gente, eu, né, o Júnior, nós já sabemos, mas para quem está assistindo agora. O livro, ele tem o conteúdo de realmente ajudar as mulheres a entender esse corpo, esse universo feminino que nós somos, né? Essa caixinha de segredos nós somos, de surpresas. De surpresas. Eu até falo que quando eu morrer, eu preciso ir lá e conversar com Deus. Falar assim, vamos fazer alguns reajustezinhos? Dá pra gente trocar um pouquinho a máquina, melhorar um pouquinho algumas coisas? Eu vejo muitas mulheres quando chegam, principalmente na idade que eu tô, de 47 anos, e que entram na menopausa, e muitos profissionais falam, não, é assim mesmo, não tem o que fazer, né? Esse ganho de peso, essa perda do libido, né? E parece que a gente se torna um paciente paliativo. Bom, a vida agora aos 45, 47 vai ser assim daqui para frente. 50, né? 50, daqui para frente vai ser. Eu entrei na menopausa o ano passado, né? Final do ano passado eu entrei. E realmente não é assim, né? Então, quantas mulheres hoje têm uma história de câncer na família, câncer de mama, e deixam de fazer reposição hormonal por conta disso? Gente, existe N terapias, existe aromaterapia, existe fitoterapia, para quem não pode, né, ter as questões de tratamentos hormonais por conta de um histórico familiar, ou até mesmo de um quadro, né, já diagnosticado. Mas que sim, existe recurso, e o livro vem para mostrar isso, como a alimentação, como estilo de vida, como o sono, como a aromaterapia, como a fitoterapia, como os pensamentos podem melhorar toda a sua saúde de uma forma integrativa. E vai ser um livro, pelo que eu pude já perceber, que vai falar sobre, obviamente, algumas técnicas, você vai trazer algumas coisas, a sua visão, né, clínica, científica a respeito, mas a gente percebe que a sua preocupação é que a pessoa se redescubra. Sim. Que ela volte a se amar, que ela consiga identificar mecanismos nela, sabotadores, para que ela possa conseguir destravar isso para ela poder fluir, né? Ter a plenitude em tudo, dela. Né? De repente, sim. Na família, no trabalho. Tudo. Nossa, vai ser incrível, gente. Quando sair, fiquem ligados aqui no canal. E vocês não têm noção de como a nutrição influencia todos os pilares da sua vida. Mas vocês vão descobrir. Fala então um pouquinho sobre isso. Bom, como que eu posso dizer? Não pode deixar isso para o livro, não. Esse pontinho de interrogação para o livro, essa curiosidade é bem... Numa frase, o que isso pode significar na vida de uma pessoa? A paz, o equilíbrio interno, a saúde, a plenitude, a harmonia, a sabedoria de poder entender o corpo. São tantas as questões, né? Bacana. De se descobrir uma mulher assim, que ela pode ser tudo que Deus quer que ela seja, ela vai descobrir que ela é a imagem e semelhança. Amém.
Que legal, que legal. Então, fica aí a dica, você acompanha o nosso canal, porque a gente com certeza vai falar mais sobre isso. Agora, Dani, quando você recebe uma paciente, um paciente no seu consultório, além de todas as dificuldades, né? A gente já falou sobre a questão, né? Geralmente a pessoa quer mudar a estética. E aí a qualidade de vida vem em consequência disso. Mas além de todos esses fatores, causas pessoais, traumas internos, talvez não resolvidos, isso também faz com que a pessoa não consiga fluir de uma forma mais saudável. E aí ela acaba comendo desesperadamente. Sim. Principalmente a obesidade feminina, ela está muito ligada com o amor materno, muito. Então, por quê? Porque a mãe é o alimento, a mãe é a nutrição, a mãe é a vida. Então, muitas vezes, quando você tem um sentimento de não pertencimento, de não merecimento, de não amor, principalmente da mãe, esse quadro também está muito envolvido na obesidade. Nós temos outros tipos de traumas, como mulheres que foram abusadas e se sentem hoje que não podem ser atraentes, então se escondem através também da obesidade, do sobrepeso, da comida, para estar ali evitando uma futura agressão. Mas todos esses traumas, né, podem ser curados através dessa viradinha de chave, de mudança de mentalidade, né, e mostrando que aquela criança, aquele jovem que sofreu essas agressões, às vezes dos 0 aos 12 anos, ou às vezes até mais, hoje, ela sendo uma mulher mais adulta, conseguindo ter a noção dos sentimentos dela, ela consegue pegar aquela criança, aquela jovem, colocar no colo, abraçar e falar assim, peraí, agora eu vou cuidar de você. Ela colocar ela mesma no colo, né? Cara, isso é incrível porque, mais uma vez, né, falando das redes sociais, a gente percebe tanto essa questão da estética, dessa exigência, né, que o mundo tem feito. Não que seja ruim, gente, você estar bem, estar bonita, isso é maravilhoso, você se cuidar, isso é óbvio, né, porque quando você se cuida, automaticamente você traz para si saúde. Trazendo saúde, é tipo assim, vai para lá e vai para cá, vai para cá. É o famoso tostinho vende demais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende demais. Não, quando você cuida da sua saúde, foi o que você falou no início da entrevista, a sua estética vem. Cuidando da sua estética, obviamente você tem que cuidar da sua saúde. Aí você sabe que não vai poder comer qualquer besteira. Mas o que você tem feito, eu não sei se existem outros nutricionistas que trabalham dessa forma. Mas essa questão de trabalhar a mentalidade, autoestima, de identificar fatores que estão ali dentro, internos, que de repente está em você e você nem percebe, isso é incrível. Isso é muito importante. E às vezes, muitos sentimentos e muitas ações e atitudes que você tem hoje, você nem sabe por que tem. Às vezes, repetição de padrão de pai e mãe, às vezes, repetição do que você vivia dentro de casa, e você faz consequentemente, sem notar, e você está repetindo. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ter consciência disso tudo, como está refletindo na vida dela, nas ações, no lado profissional, nutricional, saúde, filhos, aí ela fala, opa, ela já começa a ter razão do que está acontecendo, consegue fazer uma leitura disso tudo e a gente já começa a arrumar estratégias para ela estar agindo quando esses pensamentos ou ações começam a vir. Gente, você não vai ter só uma nutricionista, não, acho que é meio psicóloga também, né? Eu acho que todo nutricionista é meio psicólogo. E depois da formação em coaching, então, aí eu acho que que bacana. Muito bem. Como é que surgiu isso na sua vida? Isso surgiu, Cláudia, vou te dizer, há uns 5 anos atrás. Nós estamos em 2022, né? 17, né? 2017? Não, foi um pouquinho mais ou menos em 2017. Eu estava no Acre trabalhando e foi uma fase da minha vida que eu cresci muito como pessoa, muito, como ser humano, como pessoa, uma relação com Deus incrível, parte espiritual também, assim, muito grande. E aí, a gente trabalhava o tempo inteiro, de segunda a segunda, sem parar.
E aí, nesse final de semana, eu não ia trabalhar. Eu ia trabalhar sexta e ia ficar sábado e domingo. Eu pensei, gente, sábado e domingo aqui, não tem nada para fazer numa corrutela, o que eu vou fazer no domingo? Gente, era o interior do Acre, são pessoas maravilhosas, assim, um crescimento muito grande que eu tive. E aí eu fui pro quarto do hotel e falei assim, eu preciso, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei, o Acre me fazia lembrar muito do meu pai, né? Porque eu fui lá justamente por causa dele para preparar a papelada de uma fazenda, tudo. Mas isso é um assunto para outra história. E aí eu fui e pensando nele, comecei a ficar triste. Eu falei, não quero ficar triste, né? Eu quero pensar no meu pai numa situação de felicidade e tal, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança disso. E aí comecei a assistir vídeos de coaches que falavam sobre tudo isso. E eu falava, nossa, que legal, olha, né? E comecei. E eu lembro que era num sábado, eu passei de sábado para domingo sem dormir, o dia inteiro no quarto, só descia para comer e subia. E assim, fiquei assim, fascinada com esse mundo de mudança de mentalidade, de pensamentos positivos. E é bacana que funciona como uma mentoria, né? Muito e bacana. hoje você acaba utilizando um pouco desses mecanismos, dessas estratégias, obviamente, que se aprende na sua função de hoje e pode ajudar tantas outras pessoas que você tem ajudado. Por isso que a gente percebe, né? Não só a mudança de mentalidade, quanto o interesse em que a outra pessoa tenha essa mudança. Porque a gente percebe que tudo está relacionado com a mente, né, Dani? Tudo. É por isso que a cabeça fica aqui em cima, né? Eu acho que para comandar o resto tudo, né? Eu quero fazer uma dieta. Tenha vontade que você vai conseguir. Não eu quero mudar de vida. Eu tô num relacionamento abusivo, enfim, isso não tá legal para mim. Muda. Não é assim. Você fala assim, tenha força de vontade. Só é obeso porque a gente escuta muito isso, né? Essa semana eu escutei isso da minha paciente. Dani, eu não fiz nada, eu preciso criar vergonha na cara. Eu falei, não é isso. A gente precisa começar a mudar a sua mentalidade. Não fala isso de você. Parece que a pessoa já vai colocando culpa nela mesma, né? Eu sou culpada. Primeira coisa, não se culpe. Segunda, se ame, né? Porque ninguém abre um comércio já pensando em falir, em fracassar. Ninguém. Então por que você está pensando isso de você? Não, vamos começar a mudar. Que bacana. Bom, você ouviu aí várias dicas, ouviu várias outras histórias, ficou curioso? Então você siga a Dani, que ela vai deixar as redes sociais dela. É Nutri Daniela Zuin, né? Pelo Instagram. Zuin com I ou com Y? Z-U-I-N de navio. Então, Daniela Zuin. Isso. Procura ali no Instagram, tá certo? Você vai com certeza curtir de montão, vai ter dica. Quando sair o livro, a gente vai trazer a Dani de novo aqui para falar sobre isso. Dani, obrigada pela agradeço, Cláudia. Participação, pela sua presença com a gente hoje. Foi e se ótimo. Você quiser deixar um recado, uma frase super especial, deixa aí. Eu quero sim. Eu quero que todas as mulheres se amem, que busquem saúde, que a partir do momento que buscarem saúde, a estética vai vir de mãozinha dada, você não se preocupe. Mas o principal foco é amar você em primeiro lugar. Que legal, que legal. Olha, se você não conseguiu anotar, a gente vai colocar na descrição aqui as redes sociais da Dani, contatos também, né? Que de repente você estava assim, era isso que eu queria, esse tipo de nutricionista. Vai lá na Dani. Eu daqui a pouco vou marcar também minha consulta. Gente, obrigada por você que esteve com a gente aqui. Mais um Fala Comigo, aqui na Agathos Play. Beijos para todos e até o próximo encontro.